Engraçado como Lamarck era burro de acreditar nessas coisas de uso e desuso, né? Ainda bem que o Darwin viu essas baboseiras todas e arrumou tudo com a seleção natural. Antes que alguém se machucasse tentando ter o pescoço longo que nem as girafas. Ô, você tá falando bobagem aí. Quê? Você fala de planta, quem fala de história da ciência sou eu. Eu sou o Pontes e vamos continuar desbravando a história da ciência. Se você clicou nesse vídeo e continuou até aqui depois desse alto nível de atuação, muito provavelmente fez por conhecer Darwin e Lamarck e agora quer entender qual é a pegadinha do título. Mas pelo caso de não conhecê-los, podemos fazer um resumo rápido aqui usando esses 3 livros didáticos. Vamos fazer uma brincadeira aqui na edição. Nessa parte vou misturar o que os autores dos livros falaram. Na tela vão aparecer a capa dos 3. Os autores que concordarem com aquilo que eu estiver falando vão ficar com a imagem nítida. Os que não falarem nada a respeito vão ficar transparentes. Essa enrolação toda é só para vocês não acharem que todos falaram a mesma coisa. Tanto Lamarck como Darwin são ligados diretamente à evolução biológica. Esse conceito atualmente é relacionado com a modificação das características gerais de uma determinada espécie com o passar de muitas gerações. Dentre os autores que falaram sobre isso, o naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck foi o primeiro a publicar uma teoria sistemática da evolução. Na concepção desse autor, a mudança acontece guiada pelo meio ambiente. Sempre que o ambiente apresenta alguma modificação que influencie nas condições de vida do organismo, ele tenta se adaptar a essas mudanças. Para explicar como isso acontecia, Lamarck apresentou 2 leis fundamentais, a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso afirma que a mudança no ambiente faria com que o organismo mudasse seus hábitos. Se essa mudança no hábito aumentasse o uso de um determinado órgão, esse determinado órgão se desenvolveria. Se diminuísse, se atrofiaria. Cada indivíduo que continuasse nesse ambiente novo mudaria um pouco o seu corpo de acordo com as suas necessidades. Já a lei dos caracteres adquiridos afirma que essas modificações que acontecem em uma geração de indivíduos seria transmitida para os seus descendentes. Dos 3 livros, só um deles afirma que essas ideias gerais não foram criadas por Lamarck, mas já eram amplamente aceitas na época. Agora vamos para o Darwin. E aqui já conseguimos ver uma grande diferença na forma que tratam os 2 autores. Os 3 livros só contam quais seriam as ideias de Lamarck, mas quando vão falar sobre o Darwin já se preocupam em contar quais foram as suas influências, sejam elas observando a natureza ou lendo determinados autores. Mas como esse não é o foco do vídeo, vou pular direto para o que dizem que ele defendia. Se vocês quiserem que eu volte aqui contando sobre as influências do Darwin, é só pedir nos comentários. Todos afirmam que o principal conceito criado por Darwin para explicar a evolução foi a seleção natural. Nessas concepções, todos os indivíduos de uma mesma espécie teriam pequenas variações entre si. O ambiente tem recursos escassos e de tempos em tempos passa por modificações. Com essas modificações, alguns indivíduos teriam características que seriam positivas para a sobrevivência, enquanto outros teriam características negativas. Assim, os não adaptados perderiam para os adaptados, não sobrevivendo e não deixando os descendentes. Com isso, a geração seguinte seria composta só por indivíduos com essas melhores adaptações. Mas Pontes, onde que entra a parte do Darwin lamarquista que está no título? Isso é tudo clickbait? Respira que chegamos agora nesse ponto. Dos 3 livros, um fala que Darwin equivocadamente também aceitava as leis do uso e desuso. Outro afirma que Darwin seguia só na ideia da seleção natural para explicar a evolução. E o terceiro não cita nem se Darwin era contrário, nem se era favorável ao uso e desuso. Se cada um diz uma coisa, como podemos saber quem está certo? Das duas, uma. Ou podemos ver o que outros autores falam em trabalhos focados especificamente nesse ponto, ou voltamos no tempo para perguntar para o Darwin. E eu não sei vocês, mas eu não tenho uma máquina do tempo. Então, vamos ao Google acadêmico. A Lilian Martins escreveu esse artigo que está aparecendo aí na tela, fazendo uma breve análise sobre a herança dos caracteres adquiridos nas obras do Lamarck e do Darwin. E é aqui que vamos acabar com essa dúvida que nos corrói. Como um dos autores já nos contou, a herança dos caracteres adquiridos não é criação do Lamarck. E a Martins nos conta que essa ideia, mesmo que em outros nomes, já é aceita por diferentes pensadores desde a antiguidade. Um deles foi o filósofo Aristóteles, por exemplo. Tanto que na época de Lamarck esse conceito era aceito pela comunidade científica e só passa a ser questionado depois de 1850.
E mesmo começando a ser questionado, isso não significa que deixou de ser aceito. Alguns autores fizeram uma investigação sistemática com um número considerável de informações sobre esse tema e continuaram defendendo esse conceito. Um deles chegou até a criar uma teoria hereditária para explicar essas leis. Sabe quem foi esse? O Darwin. E aqui finalmente entramos na pergunta do título. Darwin foi lamarquista? A resposta é tão simples quanto a maioria das perguntas ligadas aos seres vivos. Depende. Todo conceito acaba variando um pouco de acordo com o autor que o usa. Para você, o que é ser lamarquista? É alguém que aceita a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos? Se for isso, Darwin é lamarquista. Ou para ser lamarquista precisa concordar com 100% do que Lamarck disse. Aqui Darwin não seria lamarquista, mas nessa classificação, quem além do Lamarck poderia ser considerado lamarquista? Qual dessas definições de lamarquista você prefere? A primeira, a segunda ou uma terceira? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos sobre ciência, é só se inscrever aqui no canal. No comentário fixado estão as referências usadas aqui e a nossa plataforma de financiamento no Catarse para nos ajudar financeiramente. Se você quiser nos ajudar, mas não tem grana, também pode compartilhar esse vídeo por aí. Tchau!